Se você sente que está preso nos mesmos padrões, como se a pessoa que é hoje não refletisse quem realmente poderia ser, talvez seja a hora de recomeçar. A transformação não acontece por acaso. Ela é construída, camada por camada, decisão após decisão. A versão de você que alcança o sucesso não é encontrada, ela é criada. Muitos esperam pelo momento perfeito para começar, mas esse instante raramente chega. Se você deseja conquistar sucesso, crescimento, propósito, precisa se tornar o tipo de pessoa que merece isso. Reconstruir-se não é fácil, mas permanecer o mesmo pode custar muito mais caro. Escolha quem deseja se tornar e comece. Em instantes você vai descobrir como se reconstruir e se tornar a pessoa que o sucesso realmente procura. 1. Abraçando o poder da decisão. Toda grande realização começa com uma escolha clara. Uma decisão feita com convicção tem o poder de transformar uma vida, alterar um destino e erguer uma trajetória de vitórias a partir dos escombros do fracasso. Cada conquista grandiosa, cada líder notável, cada mente revolucionária começou com um momento assim, um instante em que a dúvida foi deixada de lado e a mente se fixou em um propósito firme. Milton Hersey, nascido em 1857, enfrentou desde cedo escassez e dificuldades. Sua juventude foi marcada por uma sequência de falências e frustrações, mas ele se agarrou a algo mais forte que sorte ou talento, uma decisão firme e inabalável. Mesmo em um mundo que lhe oferecia pouco, ele declarou para si mesmo que se reergueria e cumpriu. Aquele momento silencioso de certeza, quando decidiu construir algo que tivesse significado, foi o início de sua ascensão. Não foi o chocolate que mudou seu destino, mas a clareza de propósito. Antes das fábricas, antes da fortuna, existia um homem que se recusava a desistir. Hersey compreendeu que a mudança começa quando a dúvida é substituída por convicção. Quando a mente se alinha com uma visão e não aceita recuar, o universo responde a essa força. A história dele não é sobre sorte, é sobre decisão. Essa é a centelha, é o ponto de virada. E nessa chama, o comum se transforma em extraordinário. O legado de Hersey não começou com o sucesso, mas com uma escolha. E foi essa escolha que mudou tudo. Muitos passam a vida esperando o momento certo, as condições ideais ou a aprovação de alguém. Mas ninguém chega à grandeza por acidente. Ninguém alcança sucesso tropeçando nele. Toda vitória começa com a definição clara do que se quer e com a exigência disso, de si mesmo. Uma decisão verdadeira não é um desejo, nem uma esperança vaga. É uma ordem interna, sustentada por disciplina e impulsionada por ação. Esse é o verdadeiro segredo. O seu poder não vem do ambiente, da formação acadêmica ou do passado. Seu poder nasce da capacidade de decidir, com clareza, coragem e sem hesitação. Quando você realmente decide, a vida responde. O universo respeita a decisão, porque ela revela uma mente que não se dobra. Muitos têm talento, recursos e oportunidades, mas falham porque lhes falta coragem para escolher. Estão presos em ciclos de dúvida, se questionando a cada passo, paralisados pelo medo de falhar. Mas o fracasso só tem poder sobre quem não decide. Quando você escolhe um caminho com clareza e se compromete de verdade, o fracasso vira apenas um degrau e não um muro. É preciso compromisso, não pela metade, não com cautela, mas por inteiro. Queime os navios, deixe para trás qualquer possibilidade de recuo. Fixe sua visão na mente e vá até o fim. Nada é negado a quem decide com convicção que vai conseguir. A vida recompensa quem age com coragem. O momento em que você decide quem vai se tornar, de verdade, é o instante em que começa a transformar o mundo à sua volta. As pessoas que você conhece, as oportunidades que surgem, a energia que você atrai,
tudo começa a se alinhar. A escolha está nas suas mãos, e essa escolha, feita com coragem e clareza, tem o poder de criar um futuro que vai além de tudo que você já imaginou. Deixe sua decisão ser seu ponto de virada. Que ela seja a força que impulsiona sua grandeza. Escolha e nunca olhe para trás. 2. Cultivando resiliência em meio aos desafios. Por trás de toda grande conquista na história da humanidade, existe uma trilha de provações e quedas. A verdadeira grandeza nunca é concedida gratuitamente. Ela é conquistada no fogo, forjada nas dificuldades e comprovada diante das derrotas. O caminho nunca é reto, nem fácil. Ele exige resiliência, uma força interior que não se quebra com perdas passageiras e uma visão que resiste às tempestades. William Carter enfrentou falência mais de uma vez. Seus primeiros empreendimentos afundaram sob pressão. Seu nome não tinha valor algum no mundo dos negócios, e os credores o viam como alguém fadado ao esquecimento. O que o diferenciava de tantos outros não era inteligência, dinheiro ou sorte, era a mentalidade. Ele se recusava a encarar o fracasso como um ponto final. Cada vez que caía, ele se reerguia, não com rancor ou desânimo, mas com mais clareza e estratégias refinadas. Onde muitos enxergavam os fracassos como muros, Carter os via como sinais para evoluir. Cada erro trazia um aprendizado. Cada porta fechada revelava outra, melhor, esperando. Ele estudava suas falhas, adaptava-se e seguia em frente. Encarava a adversidade como mestre, não como maldição. E aos poucos, desafio após desafio, construiu o alicerce de uma das maiores redes varejistas do país. Suas vitórias não aconteceram apesar do fracasso. Foram possíveis por causa dele. A vida vai testar você, não uma, mas várias vezes. Às vezes sutilmente, às vezes de forma brutal. Vai desafiar sua fé em si mesmo, sua resistência e seus sonhos. Vai perguntar repetidamente se você está disposto a continuar. A maioria desiste. Mas os que compreendem a força da resiliência não se curvam. Eles se transformam. Resiliência não é ausência de dor. É resistência. É a recusa em deixar que as circunstâncias decidam seu destino. Ela transforma fracasso em combustível, dúvida em impulso e medo em foco. Não é apenas sobreviver ao golpe. É usar o impacto para ir além, subir mais alto, mergulhar mais fundo. A história de William Carter não é sobre negócios, é sobre crença. Um modelo do que acontece quando alguém se recusa a desistir. Prova que a força não vem da facilidade, mas da persistência. Ensina que o sofrimento pode virar estratégia e que a constância tem poder para reescrever destinos. Cada vez que você encontra resistência, tem uma escolha: recuar ou crescer. É uma chance de se tornar inabalável. Quanto maior a oposição, mais intensa será a evolução. Não há caminho fácil para a grandeza. A luta é a escada. Deixe que seus desafios moldem você. Que a dor ensine. Cada decepção não é o fim da jornada, mas o momento em que seu caráter é forjado. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhum futuro é definitivo, a não ser que você permita. Existe força sendo construída na sua perseverança. Clareza nascendo no meio do caos. Vitória sendo preparada em meio à dor. Resistir é o preço da grandeza. E quando você segue em frente apesar da pressão, da dúvida e do medo, declara ao mundo que é inquebrável. As conquistas de amanhã são sustentadas pela persistência de hoje. Então, abrace seus desafios, dê boas-vindas à adversidade, deixe que ela fortaleça sua vontade e intensifique seu propósito. Levante-se quando doer. Avance mesmo quando parecer impossível. Porque no fim das contas, não é o talento, nem os recursos, nem a sorte que separam os grandes dos esquecidos. É a resiliência, e quem se recusa a desistir é quem vence. 3. Construindo uma autoconfiança inabalável.
A autoconfiança é o combustível que impulsiona sua jornada da visão à realização. Sem ela, até as ideias mais brilhantes desmoronam sob o peso da dúvida. Com ela, até os sonhos mais improváveis começam a ganhar forma. O mundo não te entrega o que você deseja, ele responde àquilo que você é, ou melhor, aquilo que acredita ser. Margaret Linfield começou sua carreira em meio a uma tempestade de rejeições. Suas atuações eram criticadas, sua aparência julgada, seu nome esquecido em salas de audição, repletas de vozes mais conhecidas e currículos mais longos. Ela tinha todos os motivos para desistir. O mundo lhe oferecia fracasso, uma e outra vez. Mas Margaret se agarrou a algo que ninguém podia tirar: a crença em si mesma. Ela acreditava em seu talento mesmo quando não era aplaudida. Confiava em sua visão mesmo quando portas se fechavam diante de seu rosto. Essa crença era sua âncora. Foi o que a manteve firme nos momentos de incerteza, o que a carregou durante os anos de anonimato e o que, por fim, a levou aos palcos e telas que não podiam mais ignorá-la. Margaret Linfield se tornou uma das atrizes mais celebradas de sua geração. Não porque foi poupada das dificuldades, mas porque se recusou a deixar que as rejeições redefinissem quem ela era. Esse é o segredo. Seu maior aliado na vida é você mesmo. Não porque é perfeito, mas porque tem o poder de escolher em que acredita. Quando você se olha no espelho e enxerga alguém digno de sucesso, o mundo começa a refletir essa imagem. Mas, se duvidar do seu valor, até as maiores oportunidades parecerão inalcançáveis. A autossabotagem é invisível, mas poderosa. A dúvida interna derruba mais sonhos do que qualquer fracasso real. Sua mente precisa se tornar um santuário de confiança. Um lugar onde a crença é protegida, alimentada e repetida em voz alta. Diga a si mesmo todos os dias: eu sou capaz, eu sou digno, eu estou me tornando. Essas não são apenas palavras, são sementes, e o que você planta na mente, um dia colhe na realidade. Autoconfiança não é arrogância, é alinhamento. É saber quem você é, o que carrega dentro de si e o que veio construir. Não significa ausência de medo, significa que o medo não tem mais voz nas suas decisões. É continuar mesmo quando se sente pequeno, porque sabe que pequenos passos constroem uma força imparável. A vitória de Margaret Linfield não foi repentina. Foi construída, momento após momento, com trabalho interior e convicção. E essa mesma força existe em você. O mundo não espera a perfeição, espera a autenticidade. Espera por alguém que sabe quem é e caminha com coragem nessa verdade. Afirme seu valor, assuma sua visão. Encare os obstáculos não como sinais para desistir, mas como provas de que sua jornada é real. Ninguém escala uma montanha sem desafio, mas os que chegam ao topo o fazem com base na fé inabalável em si mesmos. Acredite, completamente, intensamente, sem pedir desculpas. Não amanhã, agora. Seu destino não é moldado pelas circunstâncias, mas pela certeza que você cultiva por dentro. Declare isso, viva isso, torne-se isso. Você é mais poderoso do que imagina. E o dia em que realmente acreditar nisso será o dia em que tudo começará a mudar. 4. O poder de um propósito definido. Ter um propósito definido é como um ímã que te puxa, dia após dia, na direção do que realmente importa. Não é apenas uma meta, é uma força interior que orienta suas decisões, alimenta sua persistência e dá clareza à sua visão. Sem ele, até as mentes mais brilhantes se perdem, cansadas de tanto esforço sem resultados. Mas com ele, até as pessoas mais comuns conquistam feitos extraordinários. Thomas Griffin, um titã da indústria que transformou comunidades inteiras com seus negócios, atribuía seu sucesso colossal a um único fator: clareza de propósito.
Ele dizia que, muito antes das fábricas, dos lucros e do reconhecimento, havia uma visão clara, intensa e pessoal. Ele sabia exatamente o que queria construir e por que aquilo era importante. Esse propósito virou sua bússola. Quando os mercados desabaram, os concorrentes desistiram e a incerteza dominava, Griffin permaneceu firme. Seu propósito não era abalado pelas condições externas, porque era enraizado internamente. Essa clareza lhe dava direção nos momentos de dúvida e força nos momentos de crise. Enquanto outros paravam para pensar, ele agia. Enquanto muitos hesitavam, ele executava. O propósito elimina a indecisão. Seu propósito definido é como uma estrela do norte. Guia você mesmo nas noites mais escuras. Ele mostra onde investir seu tempo, em que direção colocar sua energia e o que você deve abandonar no caminho. Sem ele, o esforço se dispersa. Com ele, cada ação se alinha e cada desafio vira parte de uma missão maior. Griffin não apenas definiu seu propósito uma vez e seguiu em frente. Ele o escreveu, leu diariamente, compartilhou com sua equipe. Usava como critério para cada decisão. Seu propósito não era uma frase de efeito, era uma força vital que dava sentido ao trabalho e inspirava quem estava à sua volta. Sem clareza, o mundo define o seu caminho. Você acaba dizendo sim às escolhas erradas, perseguindo distrações passageiras e gastando energia apenas reagindo ao invés de construir. Mas com clareza, você se torna magnético. As pessoas sentem sua convicção, as oportunidades se alinham, a energia volta. Defina seu propósito de forma clara e apaixonada. Não aceite aspirações vagas. Seja específico. O que você veio fazer aqui? Quem deseja se tornar? Que impacto quer deixar? Escreva, fale em voz alta, sinta isso no fundo do seu ser. Viva isso todos os dias. E então, haja. Deixe seu propósito guiar suas decisões, no que você se compromete, no que diz não e no que continua, mesmo quando é difícil. Propósito traz disciplina, torna os sacrifícios mais leves, porque você sabe o que está construindo. Torna a dor suportável, porque você entende para onde está indo. Viver com propósito é a base de qualquer conquista grandiosa. Não promete facilidade, mas garante sentido. Torna o esforço algo com valor duradouro. Quando você vive com um propósito claro, sua história começa a fazer sentido. Cada capítulo se conecta. Cada luta vira parte de uma construção. Não espere encontrar seu propósito. Decida-o. Declare. Ele está dentro de você, ao seu alcance. E uma vez que estiver claro, alimente-o. Proteja-o. Faça dele o padrão pelo qual você mede suas ações e seu progresso. No fim das contas, o sucesso não está na velocidade com que você avança, nem na quantidade do que conquista, mas em quão alinhado está com o porquê começou. Quem caminha com propósito, caminha com poder. Deixe seu propósito liderar, permita que ele te empurre para frente e observe como o mundo responde. 5. Transformando paixão em combustível para o sucesso. A paixão é a chama que transforma esforço em prazer e obstáculos em oportunidades. Ela é a força emocional que dá vida ao seu propósito e significado à sua missão. Sem paixão, o trabalho vira uma rotina mecânica. A vida se reduz a uma lista de tarefas. Mas com paixão, cada passo se torna vívido e cada desafio um convite para crescer. Laura Simmons não nasceu em berço de ouro. Ela não herdou sua posição de destaque na reforma educacional. Ela a conquistou, com coragem, persistência e, acima de tudo, com paixão. Desde o início de sua carreira, Laura acreditava que a educação era a chave da transformação, não apenas para indivíduos, mas para a sociedade como um todo. Suas salas de aula eram mais que locais de ensino. Eram refúgios de possibilidades. Laura dedicou sua vida a revolucionar o modo como as crianças aprendiam. Enquanto outros mantinham métodos ultrapassados, ela inventava novos.
Onde viam barreiras, ela enxergava brechas. Sua paixão era evidente, contagiante. Pais prestavam atenção, professores se inspiravam, alunos floresciam. O que tornava Laura extraordinária não eram apenas suas ideias, mas o fogo que as sustentava. Trabalhou longas horas, enfrentou críticas pesadas e resistências ferozes, mas jamais cedeu. A paixão lhe deu fôlego, a paixão lhe deu coragem, a paixão lhe deu alegria onde muitos encontrariam esgotamento. Esse é o verdadeiro dom da paixão. Ela transforma esforço em propósito e propósito em alegria. Permite que você siga sua visão sem ser esmagado pelo cansaço ou pelo medo. A paixão não elimina os problemas, mas muda sua forma de enfrentá-los. Converte a luta em aprendizado, transforma o fracasso em impulso. Descubra o que acende seu coração. Esse fogo não é aleatório, é seu guia. Observe o que te empolga, o que te comove, o que te revolta. Dentro dessas emoções está sua missão. E quando encontrar aquilo que toca sua alma, não hesite. Corra, mergulhe, entregue-se por completo. Laura Simmons não mudou a educação por busca de aplausos. Ela o fez porque não podia evitar. Era quem ela era. Esse nível de alinhamento é poderoso. Ele te torna magnético. As pessoas se sentem atraídas por quem vive com paixão. Isso as desperta, as lembra do próprio fogo interior que andava adormecido. Deixe sua paixão guiar seus passos. Deixe que ela molde seu caminho. Alimente sua missão e te sustente nos tropeços. Que ela seja o lembrete do motivo pelo qual começou. Que ela inspire outros a se levantarem também. Os apaixonados não apenas sonham, eles criam, constroem, transformam. Não esperam permissão, eles agem. E assim deixam marcas que permanecem muito além do seu tempo. Então pergunte a si mesmo, o que faz sua alma pegar fogo? Que trabalho você faria mesmo se ninguém notasse? Que causa defenderia mesmo diante da oposição? Essa é a sua vocação. Esse é o seu poder. O mundo não precisa de mais gente apenas sobrevivendo à rotina. Ele precisa daqueles que vivem com propósito, que se importam de verdade, que se atrevem a agir com o coração. Paixão não é acessório, é essencial. É o que separa uma existência comum de uma trajetória inspiradora. Deixe sua paixão ser sua força, que ela te eleve, te conduza e te ajude a deixar o mundo melhor do que encontrou. 6. A importância do aprendizado contínuo. Todo grande realizador que conheci tinha uma característica em comum. Eram aprendizes para a vida inteira. Estavam sempre buscando mais conhecimento, mais sabedoria. Os mais bem-sucedidos nem sempre nasceram os mais talentosos, mas sempre foram os mais comprometidos com o crescimento. Eles jamais chegam ao ponto de dizer, já sei o suficiente. Encaram cada dia como uma nova chance de evoluir, de se aprofundar, de entender melhor o mundo à sua volta. Jonathan Harris, desconhecido nos primeiros anos de vida por qualquer sinal de riqueza ou prestígio, se destacava por uma curiosidade implacável que viria a se tornar seu maior trunfo. Com origens simples, ele buscava o conhecimento não por obrigação, mas por paixão. Lia vorazmente, fazia perguntas ousadas e se cercava de mentores que desafiavam sua forma de pensar. Essa sede de saber o levou a descobertas científicas que mudaram completamente sua área de atuação. Seu sucesso não veio de atalhos, mas do compromisso de crescer um pouco todos os dias. Jonathan entendia uma verdade poderosa. O mundo muda rápido e só quem está disposto a aprender consegue acompanhar. Seu comprometimento com o aprendizado abriu portas invisíveis para os outros. Onde muitos viam limites, ele via possibilidades, porque sabia algo que outros não sabiam. Ele continuava aprendendo. A educação não termina com um diploma. Na verdade, ela começa de verdade no momento em que você deixa a escola para trás.
A sala de aula pode fornecer ferramentas, mas é a vida que testa sua adaptabilidade, sua fome de crescer, sua disposição para continuar evoluindo. Cada livro que você lê, cada conversa que participa, cada desafio que reflete, tudo contribui para a sua formação contínua. Adote a mentalidade de crescimento constante. Trate sua mente como um músculo. Ela se fortalece com o uso, enfraquece com o descuido. Não se limite à sua área, explore outras. A criatividade frequentemente surge do encontro de ideias diferentes. Quando você se estica além do que já conhece, ganha novas perspectivas. O aprendizado contínuo faz mais que aguçar sua mente. Ele atrai oportunidades. Empregadores buscam quem aprende. Parceiros buscam quem inova. O mundo se abre para quem está preparado. E a preparação quase sempre vem de uma simples pergunta: o que posso aprender hoje? Jonathan Harris fazia disso um hábito diário. Estudava novas teorias científicas, princípios filosóficos, habilidades práticas. Alimentava sua curiosidade com consistência. E essa consistência, somada ao longo dos anos, virou sua vantagem competitiva. Sua mente era um jardim, cultivado todos os dias, e os frutos eram visíveis. O maior presente que você pode se dar, em qualquer área ou fase da vida, é o compromisso de seguir aprendendo. Essa mentalidade traz humildade, pois quanto mais você aprende, mais percebe o quanto ainda há para descobrir. Fortalece sua resiliência, pois cada nova habilidade é mais uma forma de se adaptar. E constrói sua confiança, porque o conhecimento gera clareza. Busque saber ativamente, leia com amplitude, pergunte sem medo, ouça com atenção, reflita com frequência. O caminho do aprendizado contínuo não é linear, mas é sempre valioso. Ele transforma o comum em excepcional e o potencial em maestria. Sua mente é seu maior bem. Proteja-a, invista nela, alimente-a todos os dias. O mundo pertence àqueles que nunca param de crescer. Que sua vida seja uma prova viva do poder de aprender. Porque quando você se compromete a ser um eterno estudante, descobre que pode liderar em qualquer lugar. 7. Sua atitude positiva como maior patrimônio. Sua mentalidade determina a forma como você enxerga e vivencia o mundo. Ela é o filtro que colore cada experiência. A voz interior que pode tanto te impulsionar quanto te sabotar. Embora não possamos controlar todas as circunstâncias da vida, sempre temos o poder de escolher como responder a elas. E essa escolha, feita repetidamente, define a qualidade da nossa existência. Helen Keller, cega e surda desde a infância por conta de uma doença, poderia ter sido engolida por um mundo de silêncio e escuridão. Mas, guiada por sua professora Anne Sullivan e sua vontade indomável, Helen escolheu o otimismo em vez do desespero. Sua atitude positiva se tornou o alicerce de uma vida extraordinária. Ela não permitiu que suas limitações apagassem sua ambição. Tornou-se a primeira pessoa surdocega a obter um diploma universitário. Escreveu livros que inspiraram milhões e dedicou sua vida à defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Sua mente se manteve aberta, curiosa e resiliente. Provou que a atitude, e não a adversidade, é o que molda o futuro de alguém. Uma postura positiva abre portas onde muitos só veem muros. Ela atrai oportunidades, fortalece relacionamentos e cria uma presença magnética que inspira quem está ao redor. A negatividade paralisa, repele o progresso. Já a positividade impulsiona. As pessoas querem estar perto de quem as eleva. Sua atitude determina se você será visto como um fardo ou como uma luz. Cultivar positividade não é fingir que tudo está bem. É escolher a esperança mesmo quando tudo parece incerto. É buscar soluções diante dos problemas. É encontrar força no meio da dor. É trocar a reclamação pela gratidão, mesmo quando a vida parece injusta. Helen Keller disse certa vez:
Embora o mundo esteja cheio de sofrimento, ele também está cheio de superações. Essa frase resume a essência de uma mentalidade poderosa. Ela não negou a dor, ela a transcendeu. E ao fazer isso, nos lembrou que o espírito humano, quando guiado por uma atitude positiva, é impossível de ser derrotado. A positividade é uma prática diária. É uma disciplina tão essencial quanto qualquer habilidade. Comece com gratidão, não como pensamento passageiro, mas como exercício real. Logo ao acordar, diga a si mesmo 3 coisas pelas quais é grato. Nos momentos de estresse, pergunte: o que posso aprender com isso? Cerque-se de pessoas que te elevam. Consuma conteúdos que te inspiram. Fale palavras que reforcem sua força. Ao cultivar esse clima interno de positividade, você cria um ambiente onde o sucesso e a felicidade florescem naturalmente. Sua energia se torna mais clara. Sua criatividade cresce. Sua resiliência se aprofunda. Você para de reagir impulsivamente às circunstâncias e passa a responder de forma intencional. E nessa escolha consciente é onde está o seu poder. Lembre-se, sua atitude molda seu destino mais do que qualquer fator externo. Você pode se reerguer apesar do caos. Pode evoluir mesmo com limitações. Pode prosperar, não porque tudo está fácil, mas porque sua mente é forte o suficiente para transformar obstáculos em degraus. O mundo não te deve uma vida fácil, mas ele responde à sua forma de encará-la. Uma atitude positiva não muda apenas como você vive, muda o que a vida te entrega. Então, escolha a positividade. Não uma vez, mas todos os dias. Que ela seja sua armadura diante das incertezas. Que seja o fogo que mantém seu movimento. Que seja o legado que você deixa, assim como Helen Keller fez. No fim, não é o que te acontece que define sua história, mas como você escolhe enfrentar. E com a atitude certa, não existe nada que você não possa superar. 8. Adaptabilidade, sua vantagem para o sucesso. A única certeza na vida é a mudança, e o sucesso favorece aqueles que se adaptam, com rapidez e sabedoria. Ao longo da história, não foram os mais fortes nem os mais inteligentes que prevaleceram, mas sim os que souberam se ajustar diante do novo. O mundo se move depressa, economias mudam, tecnologias evoluem, tendências desaparecem. A pergunta nunca é, será que vai mudar? Mas sim, como você vai responder quando isso acontecer? Joseph Montgomery, empresário renomado cuja carreira atravessou décadas, compartilhou certa vez como a adaptabilidade salvou sua empresa durante um colapso econômico. Enquanto muitos insistiam em manter velhas estratégias, esperando que tudo voltasse ao normal, Joseph tomou outro rumo. Ele não resistiu à mudança. Ele a estudou, a antecipou e se moveu junto com ela. Quando outros caíam, ele se reinventava. Quando empresas fechavam, ele encontrava novas portas para abrir. Esse tipo de mentalidade transformou a crise em oportunidade. Adaptabilidade não é apenas sobreviver, é transformar, é crescer. É a atitude que pergunta: o que é possível agora, em vez de lamentar o que antes funcionava. Joseph teve uma vantagem decisiva porque manteve a mente aberta, os olhos atentos e o coração flexível. Ele não gastava energia se apegando ao passado. Investia no futuro. Reestruturou, reimaginou, relançou. E sua empresa ressurgiu mais forte, mais leve, mais atual. Adaptar-se é liderar. Significa acolher novas ideias, novas ferramentas, novas formas de pensar. Exige humildade para reconhecer que algo já não funciona. Exige coragem para tentar algo novo, mesmo com risco de fracasso. E, acima de tudo, exige agilidade, porque quem hesita demais perde seu momento. A flexibilidade é uma virtude poderosa. O que é rígido se quebra. O que é flexível resiste. Quando você treina sua mente para esperar pela mudança, deixa de temê-la. Para de lutar contra ela,
Começa a enxergá-la como parte natural do crescimento e passa a usar essa força como motor de avanço. Joseph Montgomery não era o maior nome do setor, mas se tornou um dos mais influentes porque se recusou a estagnar. Ele liderava com visão, não com nostalgia. Estimulava sua equipe a inovar, questionar e buscar sempre um caminho melhor. Essa cultura de adaptabilidade virou seu trunfo mais valioso. Você precisa construir isso em si também. Mantenha a mente aberta. Esteja disposto a mudar de plano. Estude sempre. Observe os padrões. Reaja com rapidez quando o mundo ao seu redor mudar. Quanto mais você se adapta, mais portas se abrem. Quanto mais você resiste, mais energia você desperdiça. Adaptar-se não é abandonar seus valores, é encontrar novas formas de expressá-los. Não significa desistir dos seus objetivos, apenas mudar o caminho para alcançá-los. O destino continua o mesmo, apenas a rota evolui. Os que se adaptam sobrevivem, mas os que acolhem a mudança com entusiasmo florescem. Eles não apenas continuam relevantes, eles se tornam notáveis, se reinventam quantas vezes for preciso. Treine sua mente para se mover junto com a vida. Solte o medo do desconhecido e substitua por curiosidade. A cada mudança ao seu redor, há uma chance de crescer, de liderar, de alcançar um novo nível de sucesso. O futuro pertence aos adaptáveis, aos que entendem que o sucesso não se ergue sobre bases fixas, mas sobre estruturas flexíveis que se ajustam, se renovam e evoluem. Seja como Joseph Montgomery, veja a mudança antes que ela chegue, mova-se rápido, haja com sabedoria e nunca pare de evoluir. Porque nesse mundo em constante mutação, a capacidade de se adaptar não é apenas uma vantagem, é tudo. 9. A força de servir aos outros. O verdadeiro sucesso está profundamente ligado ao valor que você oferece às pessoas. Não se trata apenas de conquistar, acumular ou ser reconhecido. Trata-se de gerar impacto. As pessoas mais realizadas não são aquelas que pegam o máximo que podem, mas as que dão o melhor de si. Elas entendem que a prosperidade real nasce do serviço. Andrew Powell, filantropo e empresário de visão rara, costumava dizer que sua riqueza e influência eram apenas consequências de uma vida dedicada a servir. Vindo de origens humildes, Andrew construiu um império. Mas seu foco nunca foi apenas no lucro. Ele investia em iniciativas sociais, programas comunitários, projetos que melhoravam a vida ao redor. Sua abordagem ao sucesso se baseava em contribuição. Ele acreditava que, ao servir os outros, criava um ciclo de abundância e realização. Quando você tem como objetivo melhorar a vida das pessoas, portas se abrem que o dinheiro sozinho jamais conseguiria destrancar. A lealdade cresce, a reputação se expande e a satisfação atinge um nível impossível de medir. Andrew vivia por um princípio simples: deixar cada pessoa com quem cruzava melhor do que a encontrou. Isso não era apenas filosofia, era prática. E essa prática mudou tudo. Nas reuniões, ele escutava com atenção. Nas decisões, pensava no impacto a longo prazo. Na liderança, priorizava empatia e incentivo. Não eram sinais de fraqueza, eram fontes de poder. Seu compromisso com o serviço não diminuía sua ambição, o tornava maior. Seus colaboradores não trabalhavam só por salário, mas por um propósito. Seus clientes não compravam só produtos, apoiavam uma causa. Alinhe seus objetivos pessoais ao bem comum. Quando suas metas se conectam com as necessidades dos outros, seus esforços ganham sentido e seu legado se torna duradouro. O sucesso que prejudica os outros é passageiro. O sucesso construído por meio da contribuição é eterno. Você não precisa ser rico nem poderoso para começar a servir. O serviço nasce da intenção. Vive em pequenos gestos. Ouvir com atenção, ajudar sem ser solicitado, orientar quem precisa, dar sem esperar nada em troca.
Essas ações simples criam ondas de transformação. Servir fortalece o caráter, ensina humildade, lembra que o mundo é maior do que suas metas. Mostra que seus dons, seus recursos e sua energia existem para levantar outros também. Ao servir, você também se encontra. Percebe que suas habilidades são ferramentas para impactar. Constrói vínculos verdadeiros. As pessoas não esquecem quem cuidou, quem ajudou, quem apareceu quando era necessário. Esses laços te impulsionam mais do que qualquer ambição isolada. Andrew Powell não via o serviço como caridade, via como responsabilidade. E com esse olhar, construiu não apenas riqueza, construiu significado. Sua história nos lembra que a busca pela grandeza e o caminho do serviço não são opostos. São, na verdade, a mesma coisa. Pergunte-se todos os dias: quem posso servir hoje? Como posso tornar a vida de alguém melhor? Quando você adota essa mentalidade, seu mundo se transforma. Os desafios viram oportunidades de contribuir. O sucesso vira uma jornada coletiva, não uma conquista solitária. A verdadeira realização está no que você oferece, não no que recebe. O mundo recompensa quem dá com mãos abertas e coração cheio. O sucesso mais poderoso é aquele que eleva os outros enquanto cresce. Deixe sua vida ser uma história de serviço. Que seu legado seja impacto. Porque no fim, quem mais cresce é quem mais se doa. E por meio do serviço, você não constrói apenas sucesso, constrói significado. 10. O poder está em suas mãos. Agora, pense nos seus sonhos. Reflita sobre aquilo que realmente quer realizar. Defina claramente o que o sucesso significa para você e se comprometa com essa reconstrução interior. Comece agora. Dê passos deliberados todos os dias em direção aos seus objetivos. A grandeza está reservada para quem a persegue com coragem, com resiliência e com otimismo incansável. Sua jornada começa hoje. Levante-se, reconstrua-se, redefina sua história. O poder é seu. Pegue-o e construa o seu futuro extraordinário.